Bem-vindo ao panorama desta terça-feira, dia 29 de dezembro. E na edição de hoje você vai ver. No Giro de Notícias, programa de apoio a startups tem meta de atender 15 mil empreendimentos no país. Centro de distribuição logístico vai armazenar vacinas contra a Covid-19. Minas Gerais atualiza dados do plano Minas Consciente. Você vai ver também que busca por serviços de babás cresce no país durante a pandemia. No quadro Pense Direito de hoje, vamos saber sobre as particularidades do direito internacional. E ainda sai o resultado do primeiro edital para captação de recursos da Lei Aldir Blanc em Caratinga. Não saia daí, o panorama está no ar. Você já ouviu falar no Inovativa Brasil? Ele dá um empurrãozinho para quem está começando uma ideia que pode gerar um negócio. Esse é um programa de apoio a startups e já auxiliou mais de 2 mil empreendimentos. Pudemos aprimorar a nossa ideia e principalmente ajustar o nosso modelo de negócio. A meta do programa é atender 15 mil startups nos próximos anos. E nós faremos isso de forma gratuita, com os nossos mentores de altíssimo nível, para apoiar todas as startups interessadas no programa. O ministro Eduardo Pazuello visitou o Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde em Guarulhos, São Paulo, onde vão ser armazenadas as vacinas contra a Covid-19 antes de serem distribuídas aos estados. Nós temos a estrutura e a capacidade para distribuir, receber, armazenar, lotear, manusear, transportar e entregar em cada ponto no Brasil a vacina contra o coronavírus, toda e qualquer vacina que seja distribuída pelo Sistema Único de Saúde estará registrada com a garantia de segurança e eficácia. Teremos a vacina com 3 possibilidades de data, num prazo acelerado, até o dia 20 de janeiro, para iniciar, num prazo médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro, e num prazo alongado, de 10 de fevereiro a 1º de março. Nos últimos dias, houve atualizações do Plano Minas Consciente. 8 regiões do estado foram para a onda vermelha. Por isso, novamente, o governador Romeu Zema pediu para que neste fim de ano as aglomerações sejam evitadas, que todos façam uso de máscara e continuem seguindo os protocolos de higienização. Um recado muito importante para todos nós mineiros. O nosso programa Minas Consciente, que monitora todas as regiões do estado desde o início da pandemia, acabou de incluir na onda vermelha a maioria das regiões. Este é um sinal de alerta. Por isso eu venho aqui pedir a todos os mineiros que evitem aglomerações, que neste final de ano façamos a nossa contribuição. Vamos tomar todas as medidas protetivas necessárias. Um 2021 melhor, que com certeza teremos, depende muito de cada um de nós. Conto com todos. Um abraço. Os pacientes Denilson Clemente de Andrade, de 53 anos, morador de Piedade de Caratinga, Jorge Henrique Gonçalves, de 58 anos, de Caratinga, Eustáquio Rodrigues da Costa, de 49 anos, residente em Ipanema, e Maria Aparecida Bravin, de 49 anos, de Mantena, haviam testado positivo para infecção pelo novo coronavírus. Todos eles ficaram internados no Casu Hospital Irmã Denise, hoje passaram por tratamento, se curaram e no momento da alta hospitalar puderam exibir com gratidão a placa informando que venceram a Covid-19. Parabéns a eles e a toda a equipe do Casu. Uma plataforma de contratação apontou que a procura por serviços de babá cresceu 23% no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Em outubro, o número chegou a 59% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. E o que levou este aumento, você vai descobrir agora nesta reportagem.
energia que não acaba mais. A farra aqui acontece quase todo dia, mas Natália dá conta dos dois. Por causa da pandemia, Felipe, de 4 anos, e Isabela, de 7, estão há 8 meses sem ir para a escola. Na hora das aulas online, é Natália que entra em cena novamente. Esse aqui, meu amor, escreve esse daqui com essas letrinhas aqui embaixo, entendeu? A Natália, pra mim, é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, ela é tudo pra mim, porque se não fosse ela, meus filhos não fariam aula. Gláucia é cirurgiã dentista. Às vezes vai para o consultório de manhã e só volta à noite. A saída foi contratar a Natália, que desde maio trabalha como babá em tempo integral. Eu me sinto muito confortável, é como se fosse minha casa, né? Mas é a sua casa. A busca por uma babá aumentou mais de 20% no país durante a quarentena. Em outubro, a alta chegou a quase 60% em comparação com o ano passado, segundo uma plataforma de contratação de serviços, reflexo da necessidade dos pais que precisavam de alguém para tomar conta dos filhos, mesmo dos mais velhos, que ainda não podem ficar sozinhos. Agora, com as escolinhas fechadas, a gente teve muito cadastro de pedagogas, berçaristas, auxiliares de classe, tentando uma colocação também como babá. Sandra se formou em pedagogia e também fez curso de auxiliar de enfermagem. Agora, quer um desafio novo: trabalhar como babá. Não podemos negar, né, que nos pegou desprevenido e não esperávamos o que ia acontecer após isso. E a gente tem as coisas para fazer em casa, as contas para pagar, então não tem como a gente ficar parado esperando, né, o que vai acontecer. Para uns, uma chance de recomeçar. Para outros, a possibilidade de voltar a trabalhar fora. E a criançada também tem gostado dessa história de ter babá. Ela faz café da manhã, eu tomo café com ela também brinca comigo, né? Temos abordado ao longo das semanas as particularidades dos diversos ramos do direito. Hoje, para encerrar essa série, vamos acompanhar o universo do direito internacional com o advogado Lucas Cota de Ramos. Veja. O direito internacional pode ser dividido em duas grandes subespécies. A primeira é o direito internacional público e a segunda é o direito internacional privado. O direito internacional público cuida das relações entre estados soberanos. E quando eu falo estado, falo no sentido de país, não no sentido de estado-membro, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, não. Falo no sentido de país, enquanto estado-nação, Brasil, Estados Unidos, Austrália, enfim. Então, o direito internacional público trata das relações entre os estados soberanos. Já o direito internacional privado trata das relações entre os particulares, entre, por exemplo, uma empresa que está situada no Brasil e outra que se situa nos Estados Unidos, no Canadá, dentre outras questões, entre particulares, e essa é a principal diferença. Mas, de uma maneira geral, podemos dizer que o direito internacional, ele é um ramo próprio do direito, riquíssimo, que tem institutos próprios, tem mecanismos de estudo próprios e mecanismos de compreensão próprios também. Tem fontes do direito próprias, tratados, doutrinas, jurisprudência e costumes. O que são os tratados? São os tratados internacionais, aquilo que os países pactuam entre si. Doutrina são as obras jurídicas escritas por aqueles que estudam o direito. Jurisprudência é o conjunto de decisões de um determinado tribunal, num certo sentido. Então, seriam as decisões dos tribunais internacionais, por exemplo, ou mesmo dos tribunais nacionais também. Costumes são as práticas reiteradas adotadas num certo local. Estuda também o direito internacional a questão da cogência entre os tratados e os estados soberanos, porque soberania é a qualidade máxima de Estado. O Brasil é soberano, ele não tem que se submeter a nenhuma regra internacional, a não ser que livremente ele queira se submeter. Isso vale para qualquer país. País, por definição, enquanto ente soberano. E como fica a questão dos tratados, então? Pode um país descumprir um tratado? Será que tem consequências? Será que isso fere ou não a sua soberania? Isso tudo é estudado pelo direito internacional.
o conflito entre a norma internacional e o direito interno, se tivermos, por exemplo, uma lei do Brasil que diga algo e um tratado internacional que diga noutro sentido, qual prevalece? Será que alguma delas prevalece? Será que a aplicação é feita caso a caso? Isso também é estudado. Quais são os sujeitos do direito internacional público, por exemplo, os estados soberanos, os principais sujeitos. Estuda-se também as naturezas jurídicas da Santa Sé e da Cidade do Vaticano, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Qual é a natureza jurídica dessas instituições? Será que são estados? Será que não são? Será que são reconhecidos como estados ou não? Como que se dá a formação e extinção de um estado? E, novamente, falo aqui de estado enquanto país. A formação, por exemplo, pode ser por fundação direta, pode ser por emancipação, pode ser por separação, desmembramento, pode ser por fusão. Enfim, todas essas questões são abordadas e estudadas pelo direito internacional. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para Caratinga e região. Para a quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com poucas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Bom Jesus do Galho, sol com poucas nuvens. A mínima é 19 e a máxima de 32 graus. Em Vargem Alegre, tempo com poucas nuvens. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Recentemente, produtores culturais de Caratinga receberam uma boa notícia. Saiu o resultado do primeiro edital para captação de recursos da Lei Aldir Blanc, que foi criada para promover ações que garantam uma renda emergencial para trabalhadores da cultura durante o período de pandemia. De acordo com o superintendente de Cultura e Esporte do município, a lei passou por um extenso processo de aprovação e regulamentação antes de lançar editais por todo o país. Os artistas e produtores culturais interessados em elaborar projetos tiveram de fazer um cadastro municipal entre os meses de julho e setembro. Muitas vezes a pessoa deixou de se inscrever pelas burocracias que mexer com papel. Mas o resultado foi muito satisfatório. A gente teve 71 inscritos, diversas áreas culturais, música, teatro, audiovisual, que para mim é um dos mais interessantes dentro do projeto, não mais, mas um dos mais interessantes, contemplação de feira gastronômica, a gente tem aí o artesanato, escritores, artistas plásticos, então ele vai trabalhar Caratinga como um todo, e para mim é de grande relevância fazer parte dessa história caratinguense, essa história brasileira. A lei foi criada para tentar minimizar o impacto da pandemia do coronavírus no setor cultural, que depende de aglomerações para promover a maior parte dos eventos. O artista Camilo Lucas atua nessa área há mais de 40 anos. Ele foi um dos contemplados e acredita que a iniciativa pode render frutos que vão além da pandemia. Foi uma iniciativa muito justa, muito digna da parte da deputada Jandira Fegali, que foi uma lei emergencial voltada à classe artística, que sofreu muito nessa pandemia. A artista já sofre, mas nessa pandemia ficou de parabéns. Isso aí gerou a criação de volta do Conselho Municipal de Cultura, quem sabe isso aí pode gerar futuramente a volta da Secretaria de Cultura também, né? Parece que já tem um projeto do nosso prefeito. A própria comunidade cultural teve liberdade total para definir o que quer fazer, recebeu viabilidade financeira para isso e agora vamos aguardar para ver na rua. Esperamos que essa lei possa trazer um alívio para os trabalhadores da cultura em Caratinga. Esse setor, que sempre foi muito importante para a sociedade ao longo do tempo, tem sido fundamental durante a pandemia. E assim nós vamos encerrando a edição desta terça-feira. Siga conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Obrigada por ter nos acompanhado. Amanhã o nosso encontro é às 6h30 da noite aqui na UNEC TV. Até lá!